Paz e bem, salve Maria! Meu nome é Juliane, sejam bem-vindos a um Jovem Cristão. Não tem vinheta e não vai ter tão cedo. Enfim, sim, hoje nós vamos tratar, nós vamos conversar, nós vamos parafrasear o tema que vocês estão lendo aí nessa caixinha maravilhosa de informação chamada vocação. Não, a caixinha de informação se chama caixinha de informação, mas nós vamos falar sobre vocação. Ansiedade mata. E nós vamos falar sobre matrimônio, sobre sacerdócio, sobre celibato. Não, nós não vamos falar isso. Nós vamos falar a vocação principal que nós temos. Todo mundo tem um chamado pessoal, que é semelhante, que é igual. O Senhor nos chama a viver a mesma coisa, que é a santidade. A nossa primeira vocação, meus queridos, é sermos santos, é contemplar a graça do Senhor após a nossa passagem aqui terrena, é contemplar o Senhor na morada maior, aonde ele vive, aonde ele está, aonde está lá o trono majestoso do nosso Senhor. Sim, nós somos chamados primeiro a isso. A nossa vocação principal da nossa vida é viver o céu, é estar no céu, é sermos santos. E como que a gente vive isso aqui na terra? Pela graça de Deus, a nossa igreja nos dá várias ferramentas, vários caminhos, vários direcionamentos para que a gente possa conseguir, para que a gente possa trilhar esse caminho. Para que muitas vezes, quando nós saímos do caminho que o Senhor nos coloca, a gente possa voltar novamente. Mas, principalmente, o que a gente tem que ter? Vontade. A gente tem que ter esse desejo. E a gente só tem esse desejo quando cada vez mais nós conhecemos o que o Senhor quer da nossa vida. O que cada vez mais o Senhor nos chama a vivenciar. Cada um de nós possuímos um chamado específico, um chamado pessoal para nós vivenciarmos. Muitas vezes esse chamado pessoal está assim na vida matrimonial. Porque por mais que vocês achem que é fácil viver o matrimônio, não é fácil viver o matrimônio. São duas pessoas completamente diferentes, com gênios diferentes, com personalidades diferentes, com pensamentos, enfim, vocês já entenderam que é diferente, né? Eu não vou ficar me demorando com isso, não. Vivendo no mesmo teto, entendeu? E tentando alcançar o mesmo lugar. Porque eu e meu marido, nós compreendemos, nós entendemos que o matrimônio é nós cada vez mais nos polirmos para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos juntos como casal, porque nós não somos mais pessoas distintas. Temos as nossas personalidades distintas, porém nós vivemos como um. E é difícil, querido, é difícil. Também como não é fácil viver o sacerdócio. Você imagine como que é a vida das pessoas que optaram por viver o seminário, para que as pessoas que optaram por viver um convento, um monastério, enfim, sabe? A clausura. São difíceis para eles, mas é aquilo que o Senhor os chama, é a forma que o Senhor colocou no coração deles para que eles pudessem vivenciar o caminho que o Senhor havia traçado, trilhado para eles. Há dificuldade em tudo, nada é fácil. Quando a gente fala, meu Deus, o caminho dos céus. Falou em caminho do céu, nada é fácil, é tudo difícil. Parece que tudo acontece tudo, aparecem as maiores montanhas da vida, as maiores raízes, enfim, né? Da mesma forma que o Senhor dá dons específicos para cada pessoa. Eu não falo nem que é facilidade, porque eu vou ser sincera. Quanto mais a gente vai conversando com o Senhor, quanto mais nós vamos criando intimidade com Deus, Deus vai nos mostrando mais o que Ele quer da nossa vida. E muitas vezes não são coisas tão fáceis. Por mais que, por exemplo, um pregador, uma pessoa que é pregador, ele possui a facilidade com as palavras, ele possui a facilidade das pessoas compreenderem aquilo que eles estão falando. Porém, todavia, entretanto, quando isso é para servir a Deus, meu Pai eterno, o que é aquilo, Senhor? É você entender que as palavras que sairão da tua boca têm que ser as palavras que Deus está te instruindo. Você não tem que convencer ninguém a nada. As pessoas têm que ver que você vive aquilo que você está dizendo. Da mesma forma dos músicos, as pessoas que cantam, as pessoas que tocam, as pessoas que dançam também, as pessoas que encenam. Eles não têm que fazer com que você acredite naquilo. Eles têm que olhar para você e ver que você vive aquilo. Então é muito intenso essa situação, facilidades que nós temos na nossa vida, quando nós
começamos a utilizá-la para servir a Deus, é uma responsabilidade muito grande, porque você começa a ver e você começa a perceber que as coisas vão modificando. Cada vez que o ministro de música ele canta uma música, aquela música ecoa dentro do coração dele. E ele começa a tomar aquilo ali como verdade, ele começa a viver aquilo. Se ele não fizer isso, meu filho, eles só vão cantar. Cantar, isso daí a gente pode pegar as músicas seculares e nós ficar escutando ela, porque, enfim, às vezes tem mais sentido uma música secular que a gente escuta do que uma música que o ministro de música canta. Ok, falei verdades, desculpem, mas é verdade. Da mesma forma que um pregador. Muitas vezes eu vi pessoas que não possuem essa... Oi, mosquito, tudo bem? Você por aqui? Tchau. Janela. Obrigada. E cada um possui esse chamado. Cada um possui uma característica, cada um possui um dom que o Senhor nos chama a servir, né? É claro que isso vai do nosso querer, isso vai do nosso desejo. Quanto mais eu nego os meus dons a Deus, sabendo que eu preciso ofertá-los, sabendo que eu preciso viver as misérias, porque eu entendo que eu sou um miserável. Deus está querendo, Deus está desejando se utilizar dessa situação naquele momento. Porém, eu ainda continuo sendo miserável, porque o que vai acontecer ali não é eu, é a graça de Deus. Menos eu consigo me aproximar daquilo que o Senhor deseja para a minha vida, menos eu consigo me aproximar da santidade que o Senhor deseja que eu viva, que ofereceu, que me deu como dom maior na minha vida, que deu como vocação maior na minha vida. E a gente tem que parar com isso. Eu sei que dá medo, que dá uma ansiedade muito grande, porque haverá uma cobrança maior para nós, né? Porque, como diz São Francisco de Assis, né? Evangelize, se preciso, utilize as palavras. Ou seja, viva o evangelho, viva a santidade, viva Cristo em você. Que pouquíssimas vezes você vai precisar utilizar as palavras para que aquela pessoa entenda e compreenda que você está vivendo uma vida com Cristo. Olha a responsabilidade que é isso. Mas entre eu negar a isso, eu desejo o céu. Eu desejo ser aquilo que Deus quer na minha vida. Eu desejo trilhar os caminhos que Deus já havia escolhido para mim. Porque os caminhos que eu escolhi na minha vida, meus queridos, só foi ladeira abaixo, só foi poço, só foi buraco. E eu não quero mais isso. Eu quero viver, eu quero contemplar, eu quero fazer, eu quero entender, eu quero ser tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus escreveu, tudo aquilo que Deus disse, minha filha, te criei para isso. Mesmo que eu precise viver as cruzes, mesmo que eu precise viver a renúncia, é só olhar os santos. Nenhuma vida de santo foi fácil, meus queridos. Nenhuma. Nós conhecemos alguns santos porque eles são mais evidenciados, as devoções são maiores porque são santos que são bem mais antigos, ou santos que tiveram uma entrega tão grande, tão grande, tão grande, que a mística dele foi enorme. Eu vou falar pelo primeiro santo que eu conheci, foi o primeiro santo que eu fui apresentado, que foi São Francisco de Assis. Eu sou apaixonada por São Francisco de Assis. Parte da minha vida... parte das escolhas que ele fez, eu tomei para minha vida, porque eu percebi que seria um caminho muito difícil para eu viver, mas um caminho que eu estaria muito na providência de Deus, sabe? Vivendo da misericórdia do Senhor, vivendo de fato da graça de Deus. Só que, todavia, entretanto, de repente apareceu um Padre Pio no meu caminho, que foi meu primeiro... Eu sou consagrada, a minha primeira consagração foi a Padre Pio. Sim, a gente começa, claro, com as coisas mais fáceis que existem no mundo, né? Vamos começar com o Padre Pio aí. Enfim... Sou filha espiritual de Padre Pio e eu percebi que Padre Pio não é só estigma, que a minha personalidade é semelhante à personalidade de Padre Pio, né? Enfim, o amor que ele tem pela Santa Missa, o amor que ele tem pela Eucaristia, aquilo foi me entregando. Só que eu não sou Padre Pio, eu não sou São Francisco, eu não sou Santa Clara, meu nome é Juliane. Qual que é o caminho que eu tenho que traçar? Eu só vou conseguir fazê-lo quando cada vez mais eu colocar a minha vida, os meus dons, aquilo que o Senhor me chama, a serviço verdadeiro de Deus. Eu cada vez mais matar aquilo que é humano em mim para que aquilo que for de Cristo reacenda. As pessoas precisam olhar para mim e precisam ver Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e precisam ver que o meu serviço não é para mim, mas é para Deus. Deus me chamou, Deus me quis, Deus me desejou. Não porque eu sou bonita, porque eu não sou. Não porque eu tenho um corpo maravilhoso, porque eu não tenho. Não porque eu sou perfeita, não porque eu não sou, mas porque eu sou tão miserável que o Senhor necessitou que eu levantasse os meus serviços, levantasse os meus dons a servir para Ele. Tenho medo, menina, eu me borro de medo toda vez. Eu me borro de medo toda vez que eu tenho que ligar essa câmera. Gosto de fazer isso? Não gosto.
Vou ser sincera. Me sinto bem, me sentir bem é uma coisa, gostar é outra. Sabe por quê? Porque as pessoas veem isso daqui. As pessoas veem. Ai. Mas enfim, meu querido, você é chamado para viver a vocação da santidade. Você é chamado para viver a vocação de ser santo. Deus te chamou, Deus te criou para viver e contemplar a eternidade ao lado dele. Se você não sabe ainda os dons que você tem para oferecer a Deus, para começar a trilhar esse caminho de santidade, para você começar a trilhar esse caminho de ser santo, de buscar ser santo nos dias de hoje, de ser o santo João, de ser o santo José, de ser o santo Arienade, de enfim, eu não sei qual é o seu nome, eu não sei o nome que a tua família te deu, mas eu vou te falar um negócio, meu querido. Começa aí a orar, a criar uma intimidade com o Senhor e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor me deu a graça de ter a vocação primeira de ser santo, de viver a santidade. O Senhor quer que eu viva ele como? Como um leigo? O Senhor quer que eu viva como o marido, uma esposa? O Senhor quer que eu viva ele como sacerdócio, como uma freira, como consagrado? Como que o Senhor quer que eu viva? E o que eu tenho para te oferecer? Porque eu quero te oferecer, não tenha medo. Meu Deus, faltou oxigênio agora. Não tenha medo de viver as vocações que o Senhor coloca no teu coração. Não tenha medo de viver a vocação primeira, que é a santidade. Não tenha medo de ser santo. Nós precisamos começar a parar de ter medo disso. Porque a gente não tem medo de ser um alienígena, a gente não tem medo de ser uma pessoa que fala abobrinha, que fala asneira, que é o Master Blaster nos jogos online. Não, a gente não tem medo de ser isso. Mas quando nós somos chamados a viver Cristo, a sermos representação, personificação de Cristo, a gente começa a ter medo. Sabe por quê? Porque a gente sabe a seriedade que é isso. Mas Deus precisa dessa situação de sim, Senhor, eu quero. Dessa situação de assumir para a tua vida a cruz que o Senhor coloca para que você assuma, de assumir os dons que o Senhor te deu a serviço do reino dos céus. Como eu vi numa pregação, eu já falei isso em um vídeo, eu vou retornar a dizer aqui, retornar não, vou falar novamente para vocês. A cadeira que o Senhor deu para você, se você não assume, continua vazia. E muitas pessoas vão até essa cadeira e não vão encontrar você. Então, pessoas não vão conseguir encontrar o caminho que leva até o Senhor. Pessoas não vão conseguir entender qual que é o chamado na vida delas. E elas não vão compreender que elas são chamadas a ser santos. São chamadas a viver a eternidade com Cristo. Então, assuma a cadeira que é tua. Coloca os teus dons a serviço. Viva a tua vocação. Viva a santidade. Paz e fogo. Salve Maria. Até a próxima, que eu preciso respirar, porque eu perdi todo o oxigênio agora.